E aí pessoal, tudo bom com vocês? No ficheiro de hoje nós vamos falar um pouco sobre teorias da conspiração que têm surgido e ganhado força na internet e sua relação com a direita e o porquê desse fenômeno ser ao mesmo tempo curioso e também perigoso para a própria direita e para todo mundo. Vocês já devem ter visto na internet várias teorias conspiratórias falando coisas no mínimo bizarras, como de que o homem nunca foi à Lua, ou que o 11 de setembro foi um plano arquitetado pelos Estados Unidos. E agora, a mais nova tese que está na moda é a teoria da Terra plana, que, como o nome já diz, afirma que o nosso planeta não tem um formato esférico, mas que teria o formato plano. E é sério, gente. Tem pessoas que defendem essa ideia. Se você abrir o YouTube, logo verá diversos canais que têm a Terra plana como temática. Mas o que isso tem a ver com a direita e por que estamos tratando disso nesse vídeo? Um sintoma bastante preocupante que a direita brasileira acabou manifestando nos últimos anos foi a de alimentar e promover teses conspiratórias e até um certo negacionismo de ciência e da academia. Isso serve desde política até para os mais variados assuntos, como o formato da Terra, física quântica, clima, tudo isso está caindo numa espécie de maniqueísmo ideológico que se criou com a polarização. Podemos pegar como exemplo o caso da fala do Bolsonaro a respeito dos dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre o avanço do desmatamento da Amazônia em relação ao ano passado, falando que os dados são mentirosos, que a atitude de publicar esses dados foram antipatrióticas. Aí o presidente do INPE respondeu chamando o Bolsonaro de covarde e deu toda uma treta, e esse caso serve justamente para demonstrar como certos assuntos passaram a serem vistos por uma visão puramente conspiratória e que, não se enganem, é alimentada já faz muito tempo por pessoas influentes na direita e que inclusive estão hoje no governo. Aí nessa celeuma toda de polarização está o aumento de pessoas que acreditam que a Terra é plana, e há canais no YouTube que estão crescendo muito ao falar sobre terraplanismo. Só para vocês terem uma ideia do quão tenso e bizarro é isso, saiu recentemente uma pesquisa do Datafolha onde consta que 7% da população brasileira acredita que a Terra é plana. Gente, 7% da população do Brasil acha que a Terra é plana. O Brasil hoje possui 209 milhões de habitantes. 7% disso dá pouco mais de 14 milhões de pessoas. Isso é mais que a população do Paraguai e do Uruguai juntas. E não para por aí. Teses anti-vacinas também ganham força, principalmente com mentiras e boatos na internet de que vacinar crianças causa autismo ou que há efeitos colaterais nocivos que o governo esconde de você ou que as vacinas servem para um controle populacional. Missing her vaccination dates. We're not vaccinating. Think they don't work? I think some multinational pharmaceutical company wants me to think they work. Pad their bottom line. You know another really good business? Teeny tiny baby coffins. Mas o pior disso tudo não é somente o fato da internet ser um meio propício para que esses tipos de teses malucas apareçam. O pior está no fato de que as pessoas da direita, e gente bastante famosa, que tem influência no governo, tanto para indicar quanto para queimar ministros, estavam até uns dias atrás divulgando canais que tratam de assuntos como o da Terra plana. Esse é o caso do próprio Olavo de Carvalho, que tem uma massa de seguidores fanatizados e se aproveita disso para fomentar esse tipo de ideia absurda. Olavo tem razão! Olavo tem razão! Olavo tem razão! E o mesmo já deu declarações contestando evidências sobre o formato esférico da Terra. Canais da Terra plana que tinham menos de 100 mil inscritos, em poucos dias já estão com mais de 200 mil inscritos. Isso tudo graças à divulgação gratuita de pessoas como o Olavo. Isso sem falar nos constantes ataques que ele e muitos outros da direita fazem contra cientistas, acadêmicos, especialistas, jornalistas. Isso tudo porque supostamente essas pessoas seriam charlatões, mentirosos. E o Olavo e companhia seriam os emissários da verdade ocultada por esses agentes malignos da imprensa, professores universitários e por aí vai. E não podemos nos esquecer também das fanfics políticas que a direita brasileira tem criado nesses últimos tempos, como a história dos 600 milhões de reais que usaram para comprar a capa da Veja que atacava o Bolsonaro na época das eleições, sendo que a editora Abril estava em processo de falência e foi vendida por menos de 100 mil reais. Você falou em 600 milhões para comprar um grande grupo de comunicação, sim, 600 milhões de reais para comprar um grande grupo de comunicação. Tipo, como que dá isso? A história sem pé nem cabeça do pavão misterioso que jogou uma história de que o hacker que invadiu o celular do Moro, na verdade era um russo ligado ao Snowden e que ele e o Glenn Greenwald planejaram isso, que o serviço foi pago em bitcoins e que tudo fazia parte de uma conspiração internacional para derrubar o governo. Aí agora recentemente prenderam os hackers e vejam só, não tinha nenhum russo, era um pessoal ali do interior de São Paulo, de Araraquara.
E muitas pessoas caíram nessa ladainha, foram enganados por formadores de opinião dessa direita chapéu de alumínio. E eu duvido muito que esses formadores de opinião irão fazer uma meia-culpa em ter difundido essas informações falsas. Ao contrário, vão justificar, vão fazer toda uma certa pirueta para sair pela tangente e não reconhecer a cagada que fizeram. O que eu quero dizer com isso? Simples. A direita brasileira está embarcando em paranoias conspiratórias e criando falsas narrativas, e isso é muito nocivo para a própria direita. E é o fenômeno de que tudo que a esquerda supostamente defende ou tem como pauta, logo é visto como negativo, maligno, um plano comunista secreto do gramscismo. Isso se aplica, por exemplo, ao caso do aquecimento global, onde há uma resistência por parte da direita com a ideia de que o fenômeno existe, coisa que não há na esquerda. A direita não só nega o problema, como não discute de forma séria a questão da poluição, do desmatamento, nada. Veja bem, é claro que deve-se discutir algumas questões científicas, mas deve-se discutir de forma igualmente científica, e não com palpites, coisa que ocorre hoje na direita. Mas há uma razão para isso acontecer. Peguemos o caso do Olavo, onde ele é um sujeito que saiu de diversos jornais e revistas em que trabalhou por problemas internos como brigas, além do fato dele ser uma pessoa que nunca frequentou a universidade. É uma pessoa que não faz parte do círculo acadêmico e sempre foi rejeitado justamente por isso. E aí ele e muitos outros encontraram na internet o espaço para que suas ideias fossem conhecidas e disseminadas. Isso inclui tanto teses conspiratórias, quanto os ataques às universidades, cientistas, mídia, porque justamente não passam nesses meios e já foram rejeitados. Aí esse pessoal consegue um público porque as pessoas que o seguem são pessoas vulneráveis, que possuem pouca instrução ou se sentem rejeitadas de alguma forma, desde o ciclo de amigos, colegas de faculdade ou trabalho, no meio que for. Essas pessoas sentem uma falta de um espaço de pertencimento, de conforto. E essa direita chapéu de alumínio aparece oferecendo justamente isso, um conforto, uma sensação de pertencimento. E eu não estou falando que todos os seguidores do Olavo têm esse perfil, mas é óbvio que Olavo e outros influenciadores vão atrás dessas pessoas para crescerem seu engajamento em redes sociais. E é esse o problema. E esse pessoal ganha dinheiro com a difusão dessas teorias da conspiração e com a demonização dessas entidades. Por exemplo, canais da Terra plana que negam todas as provas de que a Terra é um globo simplesmente para gerar engajamento, visualizações e ganharem dinheiro em cima disso. E a direita, entre aspas, patriota, usa da mesma tática. Desqualifica tudo aquilo que os rejeitam ou que não corrobora com as suas teorias malucas e ao mesmo tempo difundem suas narrativas para as pessoas mais leigas, se aproveitando da vulnerabilidade dessas pessoas. Isso sem falar que esse mesmo pessoal que ataca a universidade, acadêmicos e tudo mais, vendem cursos um atrás do outro. Toda hora essa direita inventa um curso novo, desde política até astrofísica, fusão nuclear, tudo quanto é tipo de curso sobre os mais diversos assuntos que você possa imaginar, sem certificado, ementa, nada. Esses cursos se multiplicam na internet quase como se fossem gremlins. Aí se tem essa rede de cursos, há também uma rede que é sustentada por venda de materiais como livros, e alguns deles também são bem conspiratórios. Além de existirem canais de formadores de opinião e sites que só fomentam teorias malucas, como a do Pavão ou a do Mourão ser um traidor infiltrado. Em resumo, é lucrativo para essas pessoas difundirem e alimentarem teorias da conspiração. E essa rede de blogs, de youtubers, formadores de opinião serve justamente para manter a relevância e influências dessas pessoas na direita, fomentando uma espécie de pós-verdade. Inclusive, no Netflix tem um documentário muito bom sobre a Terra plana que mostra exatamente esse tipo de situação. Pós-verdade, para quem não sabe, é um termo usado para representar esse fenômeno de negação do factual, daquilo que é comprovado, seja pela mídia, seja pela ciência, porque ou as informações reveladas conflitam com as crenças ideológicas de uma determinada pessoa, ou porque o emissor dessa informação não é digno de confiança. E a pós-verdade acaba criando justamente esse isolamento, essa bolha. E claro que também tem isso na esquerda. Na verdade, eles são especialistas nisso. Mas a direita está cometendo esses mesmos erros e correndo sério risco de não ser levada a sério no debate público por conta dessa gente chapéu de alumínio, terraplanista, negacionista, que hoje é formadora de opinião na internet. E detalhe, a conspiração não termina nela mesma. Podem reparar, a pessoa que acredita na Terra plana também crê que as vacinas são nocivas, que há uma conspiração global para ocultar a verdade e outras meia dúzias de teorias malucas aí. Pessoas literalmente tirando informação da bunda sobre teses malucas de golpes, de planos ultra mirabolantes contra o governo, todas essas teorias se interligando para parecer fazer sentido, parecendo quase um enredo de um filme. Tudo isso para, de novo, fazer você de trouxa. Se a direita ficar nessa atitude de desqualificar tudo, de aderir a narrativas malucas como a do Pavão, da Terra plana e outras sandices, corremos um grande risco de sermos vistos como piada. E todo o trabalho de construção de um debate mais qualificado e equilibrado na política vai pro ralo. De novo, claro que discutir certas ideias, acontecimentos políticos e seus desdobramentos é natural e saudável.
desde que esteja amparado na verdade, com fontes confiáveis e sem se transformar num maniqueísmo conspiratório que certas alas da direita hoje alimentam intencionalmente para te desinformar e lucrar com isso. Se colar essa imagem de anti-ciência, de conspiracionista, de chapéu de alumínio, coisa que já está acontecendo, isso só vai fortalecer a esquerda e vai acabar com a ascensão dos liberais e dos conservadores no debate público brasileiro. E aí não vai ser por falta de aviso. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e fiquem ligados para os próximos ficheiros do MBL. Um abraço.